O que fazer? Né? Eu acho que essa é uma pergunta que eu ponho agora, mas eu ponho também de maneira mais ampla. Eu acho que temos 3 mulheres, muitas vozes representadas em vocês, uma multiplicidade, uma floresta mesmo. Todas falando de um lugar de fala, né, que perpassa o teatro, mas cada uma a partir de uma singularidade muito enraizada e alicerçada e construída e modelada. Eu fico pensando, durante essas manifestações que a gente teve no Rio de Janeiro, onde eu atualmente resido, durante o atentado da semana passada, da Marielle, nos perguntávamos todos, né, o que fazer depois que a tristeza passar, né, se é que ela passa. Mas eu acho que, a partir de lugares de falas distintos, né, a Estela trazendo a questão da autoescuta, a Tânia do contágio, do dançar, a Roxana da desobediência, do magistério transgressor, do como e porquê e do alinhamento ético. Acho que existem sugestões, né, de resposta do que a gente pode fazer. Quando eu digo sugestões, eu pego emprestada também a fala da Tânia, que sim, nos cabe falar, mas é o ato de escuta que completa a nossa fala, né? Então, gostaria também de convocar vocês como coautores desse momento e que colaborem, então, com a construção dessa fala coletivamente. Vamos abrir, a gente tem 27 minutos para uma conversa. E está aberto, então. Sendo que vocês também podem fazer perguntas entre si, né? Acho que todos precisamos também, né, desse momento para metabolizar. Foi tão intenso e tão forte tudo que a gente experienciou aqui. Olá, eu acho que não tenho uma pergunta para fazer ou algo muito certo. É só uma sensação incrível que sinto no corpo. Não queria ficar calada. Só obrigada. Obrigado. Eu só vou pedir para vocês também se identificarem quando forem falar, por favor. Obrigado. Também queria agradecer. Eu sou a Marta e acho que eu tenho uma certa responsabilidade sobre essas perguntas que ninguém consegue responder. E eu queria falar um pouco sobre isso. Essa relação entre arte, cultura e educação é sempre uma relação tensa, é sempre uma relação que gera muitas fricções, né? Na prática, no dia a dia, dos nossos trabalhos, dos nossos laboratórios, dos espaços onde a gente atua. E pensar essa perspectiva é pensar sempre sobre a perspectiva do corpo. Então, talvez uma das principais funções desse lugar que a gente está aqui, e colocando isso para vocês, e isso me mobilizou muito, é que a arte traz categorias distintas da categoria que está sendo colocada no espaço da escola, né? Hoje, no final da segunda mesa, uma pessoa da Fundação Itaú Social perguntou isso, né? Assim, depois de todo o discurso sobre democracia, onde é que está
a escola, onde é que está o ensino, né? E é esse desconforto que eu acho que é fundamental da arte se propor a colocar cada vez mais no território da educação. E você lembra das ocupações, né, recentes, e eu queria muito lembrar das ocupações dos jovens brasileiros no ano passado, que dominaram a cena política durante um período grande no Brasil. Começou aqui em São Paulo, várias escolas, né? E esse é o corpo presente, esse é o corpo que busca se colocar, que busca colocar na cena política uma inquietação, né? E esse corpo que ainda está dentro da escola é um corpo que tende a ser o corpo com sono, o corpo domesticado, o corpo que não tem esse espaço que a gente está colocando aqui de uma forma muito viva. Então, talvez seja esse sentido do contágio e da transmissão, e também de um posicionamento muito claro de que é necessário falar desse lugar. Porque o outro lugar ele parece que não está dando as respostas para um momento tão intenso e caótico que a gente está vivendo no mundo. E isso, da forma mais profunda, é educação. Então, eu queria muito... Eu me propus a ficar quieta durante esse período todo. Amanhã eu vou ter o espaço para colocar essas questões. Mas essa mesa me mobilizou muito, como a mesa anterior, que falava sobre democracia, porque é esse lugar de fala que os artistas e os gestores e as pessoas que militam no campo cultural têm que, de alguma maneira, territorializar. Porque é nesse vazio e nessa ideia de que todo corpo tem que ser domesticado, tem que estar com sono, tem que aprender, que a gente está caindo. E aí, talvez, o nosso luto ele seja ciclotímico, ele permaneça infinitamente, se a Roxana não se levantar e se colocar, e se as pessoas aqui também não estiverem imbuídas desse processo de ruptura. Então, eu queria muito agradecer, assim, do coração, todo esse processo de discussão desses encontros foi muito intenso, muito, muito intenso, né? E eu acho que a gente aqui está tendo uma vitória e uma conquista muito grande na fala de cada um de vocês. Obrigada. Boa noite, meu nome é Adélia e eu queria passar, primeiro, agradecer o manifesto de vocês, foi muito enriquecedor. E depois eu queria passar um incômodo pessoal que eu senti em relação a essa transmissão, até um pouco pela fala da Estela e da Marta, desse termo transmitido. Ela falou até outra palavra que me deu um certo incômodo. Transmitir, para mim, é como se estivesse transmitindo uma doença, sabe? A doença, quando você transmite, ou você se cura ou você morre. Então, de um certo tempo, ela acaba. Então, eu queria, assim, se vocês não entram nesse contexto do despertar. Até como a Estela colocou, que quando ela procurou nós... Eu esqueci agora, perdão. Quando ela procurou o coletivo, ela estava sem um tostão no bolso, ela não tinha nada o que procurar, e foi algo que fez ela despertar. Não foi algo assim transmitido. Foi o que eu senti através da fala dela. Não sei se... Mas, assim, eu queria que vocês me esclarecessem um pouco sobre essa contextualização do termo, assim, porque eu me sentia um pouco assim... como se o que fosse transmitido chegasse a um certo momento em que ele se apaga, como se ele se dispersasse, se ele morresse. E não é essa a intenção que vocês têm, né? Obrigado pela pergunta. Acho que é uma ótima provocação, né? Vamos tentar responder, vou começar, pelo menos. Deixa eu ver se eles vão... Oi. Eu usei o termo contaminação, né? É esse termo que você se incomoda? Contaminação. Na verdade, te conto que uma das coisas mais fortes uma ideia das mais fortes que eu entrei em contato quando eu comecei a estudar teatro foi a ideia do teatro e a peste, do Artaud. A peste.
A peste não necessariamente precisa ser uma coisa horrível. Como a morte não deve ser uma coisa horrível. Às vezes a gente precisa morrer. E enquanto a gente está resistindo a não morrer, a gente está deixando de descobrir um monte de coisas fundamentais para estar vivo. Então, eu realmente gosto do termo, porque a gente só tem ele para coisas horríveis e hediondas. Eu gostaria que a esperança pudesse ser, sabe, contaminadora, porque acho que a gente precisa mais do que nunca acreditar. Então, eu queria, de verdade, ser contaminada por uma força absurda e por uma fé no outro. Eu queria ser contaminada como quem é contagiado por uma doença. Só que não por uma doença que vai me levar para um lugar horrível, mas por uma doença que vai me tirar da letargia. Então, de verdade, é um termo escolhido com carinho. Mesmo que ele seja terrível, é um termo escolhido com convicção e consciência. Porque eu queria esta força, como quando a gente pensa na fome, né? Que o nosso desejo de transformação agora, o nosso desejo coletivo, pudesse ser como uma fome absurda. Que eu não posso não comer, eu não posso ficar sentada aqui. Eu fico que parece que estou preso nesse lugar. Não, sabe? Eu de verdade quero estes termos, porque acho que a gente precisa mais do que nunca de coisas que nos sacudam. E ser contaminado talvez seja isso, né? Arder em febre. Enfim, eu queria só justificar por que eu escolhi este termo e não outro. Eu usei envenenar. Eu utilizei a palavra envenenar, perdão. Às vezes caímos em Às trampa vezes, das nós palavras. caímos na armadilha das palavras. E as palavras nos tragam. E as palavras nos tragam. Há palavras que se vaciam. Há palavras que se esvaziam. Há palavras que já foram esvaziadas do seu conteúdo e que não dizem mais nada. Envenenar E envenenar uma palavra maravilhosa. é uma palavra maravilhosa. Não sei em português. Eu não sei como seria em português, Em espanhol, mas em espanhol, envenenar é é uma ação com uma força impressionante. impressionante. E não está vaciada. E ela não está Não vazia. está manipulada. Ela não é manipulada. Há que envenenar. É preciso envenenar. Há que usar a É força preciso del usar a veneno força do veneno com que Romeu e com que Romeu e Julieta salvaram o seu amor, apesar da morte. apesar da morte. Porque a imagem de Romeu e Julieta mortos é a imagem mais forte da vida. Portanto, nós temos que nos envenenar. Temos que envenenar o vizinho, o aluno, o jovem. E envenenar é com essa ideia. A ideia de que o mundo é possível, pode ser transformado. Parece um panfleto. Querem fazer com que nós acreditamos que nossas ideias são arcaicas, banais. Quando nós falamos de transformação social, de solidariedade, de revolução. Mas tudo isso é uma farsa. Porque tudo isso, essa disfarçatez do sistema vai contra as verdades mais elementares da condição humana. E isso não nos parece um panfleto. Pode assassinar uma mulher com 4 tiros na cabeça. Isso não parece um panfleto. Que todos os dias tenhamos uma notícia nos Estados Unidos das matanças nas escolas. Nós convivemos com isso como se fosse algo natural, mas isso não é natural, porque isso atenta contra a vida e a expressão do sistema. A sociedade que se maquila, que fica todo bonito e cai nessa própria armadilha com essas palavras. Então, nós temos que nos envenenar, todos nós. Deixa as palmas. Eu sou Maria Carlos, do Rio Grande do Norte. Aqui, ó.
lá de Major Salles. Eu não vou fazer pergunta nem nada. Eu só vou agradecer a Estela pela passagem dos óculos, de poder ter tido a experiência aqui. Foi um pequeno gesto, mas um gesto muito importante. Ri muito, arrancou risos, nos animou, deu entusiasmo. E aí, eu até lembrei do que disse o Patativa do Assaré. Eu não troco a casinha de palha no castelo do imperador. O castelo tem ouro e brilhante e objetos de muito valor. Mas eu não troco a casinha de palha rodeada de pé de fulô, porque foi naquela casinha de palha onde eu conheci meu amor. Então, botar os óculos aqui, sentir Zuleika rir, valeu por tudo. Oi, aqui, ó. Meu nome é Felipe, sou educador e agradecer também a fala de vocês, a inspiração, e fazendo um contraponto à colega que sentiu um incômodo pelos termos, eu aqui me senti acarinhado pelos termos, porque eu penso isso. Como educador, eu tento fazer a infância contaminar, tento fazer a infância transmitir algo por meio da infância, e que a infância seja transmissora de uma resistência ou de uma transgressão. E eu vim aqui para saber o que vocês responderiam, né? Se a resposta seria positiva, se resistência e transgressão podem ser transmitidas e contaminam e contagiam. E ouvindo vocês, e na presença aqui de todas e todos, eu tenho certeza que sim. Como educador, eu vim aqui para ter mais certeza de que a gente está num caminho certo. Ouvir mulheres falando sobre resistir e transgredir me ensina uma outra coisa. Isso não tem a ver com educador, mas ensina a ser um outro tipo de homem, isso é outra história, mas é importante estar aqui ouvindo vocês. E acho que isso passa para as crianças. Quando eu falo crianças, eu acredito na infância como um estágio anterior ao que a gente está se propondo aqui a resistir de uma forma, às vezes, ou mais aguda, ou com outros termos, em outras camadas da vida social, assim. Mas acredito que levar a infância, por exemplo, para a rua e passar para elas o trabalho de vocês, de artistas, como uma forma de transgressão e resistência, só para dizer que eu vim aqui ouvir, eu acabei ouvindo o que eu queria ouvir. Foi muito bom, não senti nenhum incômodo. Assim, foi muito bom ouvir contágio, contaminação e mais um termo novo, envenenar. Com certeza eu vou pensar nisso como mais um caminho, que a infância possa envenenar toda essa realidade que a gente está vivendo. E obrigado. Só para. Vire uma mania, você siga ouvindo sempre as mulheres. Com certeza. Com certeza. Eu queria só colocar uma coisa a respeito da contaminação que você diz. Oi. Embutido em mim. Estou chipada. Que o corpo intruso também ele tem esse efeito de contaminador, né? Quando o corpo intruso também não é necessariamente negativo, né? Quando o corpo intruso eu uso como uma atitude também do artista com deficiência, mas também como o lugar de você se assumir no lugar onde você está, mesmo que você não seja desejado, né? E com isso criar a possibilidade de transformação, né? De uma reverberação de uma ideia. Então, é contaminado, é envenenado, exatamente por aí. A gente tem que realmente cutucar a onça com vara curta para a coisa poder vibrar e modificar, gerar movimento, né? Oi, eu me chamo Dinho Lima Flor, sou da Companhia do Tijolo. Eu escutei, Roxana, eu estou escutando uma música do Vital Farias que no final termina assim: que a tua alma fique toda ensanguentada de vivência,
que a tua alma fique toda ensanguentada de vivência. Não espere que eu fale só de estrelas ou do vinho feliz que eu não tomei, porque fora de mim não levo além das sombras. É bem bonita essa música, chama-se Trem da Consciência. Eu não vou cantar ela toda, porque no meio tem uma coisa que eu não consigo chegar, minha voz não chega. Mas que felicidade vê-las, tê-las, estar próxima, assim, ouvi-las. E eu estava perguntando assim, o que os artistas têm a ensinar. Me veio uma outra frase, o que os artistas têm a ocupar. Eu gosto muito dessa palavra, ocupar e resistir. Se ocupa, se coloca a estaca para depois, como é que a gente vai resistir? E eu acho que os artistas têm que ocupar. E quando se ocupa, se transgride, se resiste, se enfrenta batalhas, se envenena, se contagia, mas tem que estar ocupando os espaços que a princípio são vazios, a princípio não querem, e quando a gente chega numa praça pública, e o Oi Nós sabe disso, o quanto depois de 1 hora, 3, 4 horas, eu estou falando isso porque eu vejo a ocupação. Eu fiz palco giratório com o Oi Nós no ano passado, que era o grupo, vocês eram homenageados, e era muito bonito a ocupação de vocês desde a primeira hora, para depois, quando o sol nascia, um pouco mais, às 7, 8 horas, vocês já estavam na praça, ocupando para criar um espaço. Ocupar para criar um espaço, num espaço vazio, num espaço onde que, a princípio, não é nada, a princípio, e quando se chega à tarde, nesse espaço absolutamente ocupado, e transgressor, e resistente, e político, e afetivo, e depois que se desocupa, será que fica desocupado? Então, por que eu falo isso? Porque alguém falou da luta secundarista, dos meninos, das meninas, que, inclusive, tem um documentário que é Lute como uma Menina, né? Então, eu fui para algumas escolas, e as meninas falavam assim, os meninos falavam assim, nesse espaço de ocupação, onde é uma escola pública, nós nunca tivemos uma assembleia, nós nunca tivemos uma discussão. Nunca foi passado para a gente que nós podíamos discutir política na escola, que nós podíamos discutir ditadura, que nós podíamos discutir ocupação na escola. Então, e aí, quando se ocupou aquela célula que, a princípio, estava morta, que é uma escola, até a escola pública fala grade, né? A coisa mais horrível do mundo é grade curricular, já é uma prisão, né? Como é que uma escola coloca grade curricular? É uma das coisas mais... Mas são essas bestas feras que a gente tem no Brasil. Mas aí essa menina me falou assim, quando a gente ocupou esse espaço, virou um espaço sagrado, um espaço de rito, não só um espaço de discussão, mas o espaço do corpo, como a Tânia falou. Oi? Eu tenho que terminar? Tá bom, eu termino. Às vezes eu sou bonzinho. Sou bonzinho também. Às vezes eu sou a peste, mas às vezes eu sou bonzinho. E aí, só voltando, eu queria que vocês falassem desse espaço de ocupação de uma obra, e ocupação não de uma sala, porque essa sala aqui é uma sala bonita, gostosa, que tem que ter, é fundamental, mas é uma sala que a gente está muito preservado aqui. Se tiver uma manifestação aqui na Paulista, e tiver o bicho comendo, a gente está protegido. Muitas vezes levei a gente da Cia Tijuana, a gente levou bala de borracha nas manifestações do ano passado. E não estou dizendo que a gente é melhor porque levou bala, nem queríamos levar. É que um espaço assim fechado é um espaço não é um espaço de discussão, mas não é um espaço de resistência. Ocupar, para mim, é resistir. É ir num espaço, é ir numa praça pública. E só para terminar,
Aí eu falo, o que o artista tem não a ensinar, o que o artista tem a ocupar. Uma vez a gente foi numa cidade muito pequena de Pernambuco, a gente foi levar um espetáculo sobre Patativa do Assaré, que a moça falou, e uma senhora falou no final para a gente, essa cidade ninguém nunca tinha visto um ato político, um espetáculo, que um espetáculo sempre coloca como um ato político resistente à peste. É um espetáculo que tem que ser a peste. E essa moça, no final, falou assim, ela falou assim, olha, hoje é o dia que eu vou sonhar melhor, porque vocês falaram de mim, vocês se cruzaram ao meu destino, porque a gente se colocou como artista, trabalhadores, de certa forma, operários também, a gente labuta, a gente trabalha 1 ano, às vezes sem ganhar dinheiro, enfim. E ela falou isso numa praça pública em que também a gente ocupou. Então, a gente ocupou o dia inteiro para chegar às 7 horas da noite, tinha 300 pessoas nos assistindo. E essa senhora veio falar disso. Hoje é o dia que eu vou sonhar melhor. Obrigado pela provocação. Então, para a gente fechar, ocupar. Eu queria falar uma coisa, Dinho. Eu fiquei pensando sobre isso, falou da ocupação e o que acontece depois, né? Quando chega no fim da praça, a gente carrega o caminhão. Eu fico pensando muito, e isso tinha a ver um pouco com umas coisas que eu tinha notado que eu queria dizer e que acabei desistindo, que é essa capacidade que o teatro tem de gerar uma comunidade, né? É uma comunidade efêmera, ela acaba logo ali, né? Mas naquele instante que ele está acontecendo, nós temos a potência de uma comunidade, sabe? Quando eu fiquei refletindo sobre a ideia do teatro de vivência do Oinós, essas 40 pessoas, por exemplo, que estão ali, elas não estão só em contato e próximas e vendo esse ator ou esse atuador em cena. Elas estão vendo o outro que está junto com ela naquela situação. Elas estão vivendo aquilo. Então, a gente fica cúmplice. Se o ator precisa de ajuda, talvez a gente ajude esse ator juntas. Talvez, se você precisar de ajuda para subir um degrau, eu posso te ajudar, ou você pode me ajudar, porque a gente está junto. Então, isso se estabelece, sabe? Se estabelece porque se estabelece porque a gente precisa disso. E aí parece que o teatro se transforma no campo propício, se transforma na terra fértil para essas coisas florescerem, sabe? E na rua não é diferente. Eu fico pensando, eu talvez fique mais, né, eu fico desejando que mesmo que a comunidade ela vai se diluir quando acabar o espetáculo. Mas tem algo que talvez tenha a ver com essa ideia de ocupação, ou não, mas seja lá o que for, enfim. É como se tivesse transformado aquilo, né? A gente está falando do contágio, falou do veneno, mas é como se um pedacinho disso tivesse penetrado qualquer célula desse meu corpo, e para onde eu for, isso vai comigo. Então, mesmo que a gente se desconecte e a nossa comunidade acabe, eu vou levar um pedaço disso em algum lugar aqui, né? Então, eu fico pensando que, quando a gente tem o encontro como potência, alguma coisa acontece. Por isso eu fico pensando do acontecimento, né? O teatro tem que ser esse sacode do acontecimento. Aconteceu algo e eu estava ali, eu vivi. Aconteceu comigo e eu vou para casa, e depois que aconteceu comigo, eu não sou mais a mesma pessoa. Então, um pedacinho disso está em algum lugar esse universo que é o meu corpo, né? Então, eu fico achando que a ocupação não termina, a ocupação fica nômade. Linda, linda essa imagem para a gente terminar também, para pensar que essa vibração, essa pulsação que a gente sentiu aqui hoje também vai continuar vibrando e pulsando na gente. Eu gostaria de convidá-los a agora assistir a performance. Eu acho que a gente não poderia terminar de outra forma esse encontro. A performance da Estela. E agradecer imensamente pela generosidade de vocês terem aberto os corações, as falas, as trajetórias, de maneira tão honesta e com todo alinhamento ético, né, que a Roxana traz. É realmente um presente.
estar aqui hoje compartilhando essa mesa com vocês. A mesa, aliás, não está aqui, mas esse encontro. Obrigado. Então, que a Estela ocupe agora esse lugar.